Será que eles mudaram? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 44. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para você nos seguir nas redes sociais, porque nas redes sociais da igreja você terá acesso aos dias, horários e temas dos estudos que temos disponibilizado ali na igreja. Então, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 44. Depois desses pedidos, vamos então para o trecho de hoje, que vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 34, o último versículo do capítulo. Diz então o texto: Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobrevirá a meu pai. Portanto, agora, nesse trecho, pegamos o final do capítulo, é necessário falarmos aqui da artimanha de José para poder então perceber a situação dos seus irmãos. Como falamos então no texto de ontem, José havia colocado seus irmãos ali numa mesa separada, colocou eles em ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo, e no mais novo, Benjamim, ele dá 5 vezes mais porção de comida do que para os outros irmãos, para perceber ali como eles têm se comportado. Agora ele vai então colocar ali a sua taça, que ele vai chamar de a taça então de adivinhação, para que ficasse na bolsa ali de Benjamim, ele fosse pego ali em flagrante e então ele voltasse preso. O que nós percebemos a respeito dessa taça de adivinhação, certamente era conhecido no meio do povo e no meio dos povos que José, então, ele tinha previsto esse período de vacas magras, né? Assim como ele sonhou, como o rei, como o faraó sonhou, esse período de escassez ali de comida em toda a região. Portanto, ele era essa pessoa. Certamente os povos se perguntavam como que eles têm comida que nós não temos, se toda a região foi afetada, né, por essa escassez. E a história que já era conhecida então em todo o meio ali da nata da sociedade egípcia, isso vai se espalhando para o povo e depois se espalha para os povos
e daí existe essa possibilidade, então, de todos conhecerem essa situação. E aí agora ele vai falar que, uma vez que essa taça de adivinhação foi encontrada ali com Benjamim, então agora o povo egípcio corre o risco, porque como que ele vai adivinhar mais coisas? E isso não significa que ele fazia adivinhações, porque nós sabemos que o Senhor interpretava sonhos, e foi assim que José falou ali com o Faraó, quando o Faraó apresentou para ele o seu sonho. Agora nós vemos então toda essa situação e a intenção aqui de José certamente é perceber qual que foi a mudança. E perceba que, como falamos ontem, Judá é esse que toma a frente, é esse que se coloca na liderança, e ele vai então contar para José como que foi a ida de Benjamim ali para o Egito, porque esse era o desejo dele, não é verdade? E aí então ele vai contar a dificuldade, vai contar a respeito então da morte, né, a morte entre aspas ali do próprio José, porque Jacó vai falar a respeito do sofrimento dele com relação à situação de morte ali dele. Então, José, desculpa, Jacó vai falar ali no versículo 28, né? Um deles se foi e eu disse, com certeza foi despedaçado. Portanto, o Judá é aquele que traz essa notícia para o pai dele, falando: olha, está aqui as vestes do seu filho. Então, vê se você reconhece que foi o que achamos, e da forma como eles encontraram as vestes rasgadas e manchadas de sangue, ele entende então ali que e aí essa interpretação é a interpretação de Jacó, de que então José havia sido despedaçado. Essas são as palavras que ele fala. Com certeza foi despedaçado. Portanto, essa era a impressão de Jacó com relação a José. E nós percebemos então o Judá tomando a frente ali para poder se colocar no lugar de Benjamim. Mas perceba que lá no capítulo 37, e aí eu quero voltar aqui no capítulo 37, lá no versículo 26 e no versículo 27, vai falar assim, versículo 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Portanto, aqui atrás a gente já vê Judá tomando a frente para fazer essas negociações, e aí agora ele propõe a venda, né? Lá atrás, propõe a venda então de José para ser vendido como escravo. E agora ele toma a frente e ele se propõe a tornar-se escravo no lugar ali de Benjamim, porque Benjamim ficaria preso. E então agora ele toma a frente e assume então essa situação. E ele vai falar a respeito dessa situação, porque certamente quando eles vão até Jacó para mostrar as vestes ali de José, eles viram ali a reação de José diante daquelas roupas rasgadas. Depois nós percebemos, né, porque lemos aqui o capítulo 37, no versículo 26 e 27, essa proposta dele de vender José como escravo, e aí então apresentam as vestes ali para Jacó, ainda no capítulo 37, e aí então Jacó chora, ele percebe toda essa reação, e o capítulo 38 vai começar falando, e nós já tratamos aqui do capítulo 38, vai começar falando lá no versículo 1,
Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Portanto, a gente percebe agora, né, Judá se afastando ali dos familiares dele. Falamos, abordamos muito disso no capítulo 38. Portanto, se você não viu, volte lá para você ouvir o que nós falamos ali no capítulo 38. E aí agora, então, ele no capítulo 38, a gente percebe ali uma mudança com relação a Judá. Nós percebemos que ele continua, como tratamos aqui no capítulo passado, quando ele foi falar com Jacó, ele toma a frente, ele tem então esse espírito de liderança nele. Então ele é aquele que lá no capítulo 37 convenceu os irmãos, é aquele que se afastou, mas que depois teve a vida transformada. Ele é aquele então que no capítulo 43 que nós vimos aí ontem, ele toma a frente para negociar com seu pai, e agora ele é esse que toma a frente para negociar com José. E lá atrás, se a proposta dele era vender o irmão para ser escravo, na mudança que ele já passou ao longo desses cerca aí de 20 anos, a gente percebe então ele se dispondo a ser ali, se tornar um escravo. Algo que nós percebemos aqui na vida de Judá é que Judá, apesar das circunstâncias, ele tem esse espírito de liderança, então é um dom que ele tem, né? E certamente passou isso para os seus filhos, e aí isso vai chegar lá até Jesus. Lembre-se que Jesus é o leão da tribo de Judá, portanto, descendente de Judá, e aí a gente percebe Judá, que é o quarto filho de Jacó, tendo então essa postura de liderança. É esse que assume, é esse que vai à frente e que agora já é aquele que tem a disposição de perder, ele se coloca ali no lugar dos irmãos. Quando ele vai negociar com Jacó, ele é aquele que toma ali a frente dos irmãos e chama a responsabilidade para si. O mesmo ele faz agora aqui com José, algo que nós precisamos perceber nesse texto e trazer aqui para os nossos dias, é que nós precisamos honrar a nossa palavra, que foi isso que Judá fez. Ele assumiu o risco e agora ele está disposto a colher as consequências do risco que ele assumiu. Portanto, devemos honrar a nossa palavra. Como a gente percebe Jesus falando, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Portanto, nós precisamos então honrar a nossa palavra, mas nós precisamos também viver na dependência do Senhor. A gente vê uma transformação na vida de Judá, portanto, é necessário buscarmos também essa transformação na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele fala: Você, porém, homem de Deus. E no versículo 12, no segundo parágrafo, ele fala: Toma posse da vida eterna. Portanto, é nessa transformação aonde vamos buscando a vontade do Senhor e colocando ela em prática nas nossas vidas, é que nós vamos tomando posse da vida eterna. E lembre-se, a vida eterna é conhecer Jesus. Então, à medida que nós nos relacionamos com Jesus e entendemos então a sua vontade, buscamos colocar em prática a vontade do nosso Senhor e Salvador. Como você tem vivido a palavra de Deus? Aquilo que você faz, as suas atitudes no dia a dia, tem sido respaldado pela palavra do Senhor? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.